começar? Florianópolis sempre foi considerada uma cidade segura. A Universidade Federal traz bastante gente de fora para morar na ilha. Gente jovem, que sai para beber depois da aula, sem o risco, né, de muito perigo. Mas se tem uma coisa que essa história nos ensina, é que a gente não pode baixar a guarda. Nunca. Caminhar, estava aqui jogado. Senhora, Não, eu preciso chega que. perto. Senhora, eu preciso que respire fundo e repita o que disse. Tem alguém morto aqui no bosque. E ai, tem tanto sangue. Eu não sei o que fazer. Por favor, me ajuda. Crimes ao redor da faculdade não eram incomuns. A Secretaria de Segurança da Universidade lida com roubo, assédio, brigas, frequentemente. Mas homicídio era a primeira vez. A vítima era um garoto jovem, o corpo estava atirado na grama entre as árvores, o rosto todo desfigurado, coberto de sangue, nariz quebrado, os olhos e os lábios inchados, e ferimentos profundos na cabeça indicavam que ele tinha sido espancado até a morte. Mas nem sinal de arma do crime, não encontramos. Dentro da capa do celular tinha uma identidade. Henrique Ruas da Silva. Eu era colega dele. Nós dois viemos de cidade pequena para cidade grande, longe da família, então a gente se sentia sozinhos. E foi principalmente por isso que a gente se aproximou. No começo ele era tímido. Demorou um tempo até ele se acostumar comigo, mas quando isso aconteceu, ele se tornou a melhor pessoa que alguém poderia ter. Eu conheci o Henrique em uma festa. Foi, sei lá, conexão instantânea. Nós fomos o primeiro um do outro, o primeiro namoro, a primeira vez, o primeiro amor. As coisas acabaram não funcionando. Acho que ele não estava preparado para a intensidade dos nossos sentimentos. Mas nós continuamos amigos. A primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com a moça lá que encontrou o corpo, né? Eu não lembro o nome dela, é Paula, Pamela, uma coisa assim. Ela disse que tinha saído para andar com o cachorro naquela manhã e honestamente o que ela tinha a dizer não ajudou muito no decorrer do caso. Ela tinha encontrado o corpo horas depois, ainda estava nervosa, ansiosa, vai saber. Nem falava coisa com coisa. Vocês chamaram ela para o documentário também? Não. Ela não se sentiu confortável falando sobre o assunto. É. Mulher é um bicho sensível mesmo, né? Enfim, eu descobri que teve uma festa na faculdade naquela madrugada. O Henrique tinha uma quantidade considerável de álcool no organismo, provavelmente embriagado demais para se defender de quem quer que o tivesse atacado. E eu conversei então com os colegas dele para ouvir a perspectiva de cada um deles sobre aquela noite, né? O Henrique teria então saído da festa por volta de 2 da manhã para voltar para casa, acompanhando o namorado, também embriagado. E pouca gente conhecia de fato o Henrique, mas todos presenciaram um acontecimento determinante naquela noite. A briga do Henrique com o namorado Nicolas Costa.
Ele deveria ter me avisado a hora que ele chegasse em casa, mas ele foi embora com o Nicolas e as brigas eram normais. Tipo, não normais, eu não quero normalizar um relacionamento tóxico, mas eram comuns. O Nicolas me detestava. Ele proibia o Henri de ir pra algum lugar se soubesse que eu tava lá. Nem no Insta a gente podia seguir. Ele morria de ciúmes. O Nicolas e o Henrique brigaram na frente de todo mundo, mas foram embora juntos. O corpo foi encontrado por volta de 6 da manhã, sozinho no bosque, e a hora da morte foi dada como 3h30. O que teria acontecido nesse período de tempo, então? Onde é que estava o Nicolas enquanto o namorado dele era espancado até a morte? Eu pensei que eles fossem conversar. Fazer as pazes ou terminar de vez. Pro alívio de todo mundo. E quando eu descobri, quando a polícia veio me contar, eu achei que tivesse sido um crime de ódio. Que algum preconceituoso, maldito, tivesse matado ele, não o Nicolas. Eu nunca pensaria no Nicolas. O meu filho teve uma ideia equivocada do que é um relacionamento. O pai dele e eu, a gente... É difícil. Eu tentei proteger o Nico, mas ainda assim ele passou por coisas que nenhuma criança devia passar. O meu filho errou muito com o Henrique, mas ele não é um assassino. Eu vi eles em uma festa uma vez, brigando, pra variar. O Nicolas estava falando absurdos pro Henri, empurrando ele contra uma parede. E, não sei, talvez, se eu não tivesse parado a briga, eu não sei se não ia ter sido a última vez que eu ia ter visto o Henri vivo. A gente é muito próximo, meu filho e eu. Ele sempre contava tudo, dividia tudo comigo. Ele me contava que ficava muito inseguro com aquele menino, o ex do Henrique. Que às vezes, quando eles discutiam, o Henrique ameaçava de voltar para ele. Eu não estou dizendo isso para culpar o Henrique. Eu sei como é quando a gente é jovem, as coisas são difíceis, confusas. Pensar no meu filho, trancado lá naquele lugar, sem perspectiva de sair, perdendo tanto da vida dele. Precisa de um minuto? Ele apareceu lá em casa uma vez, sem ser convidado. Ele ficou uns 5 minutos até o meu filho pedir para ele sair. Eles discutiram alguma coisa sobre o Henrique. Eles se detestavam. Eu solucionei o caso rapidamente. Em questão de horas, eu já sabia tudo o que tinha acontecido. O casaco, encontrado próximo do corpo, na cena do crime, era do Nicolas. Ele estava usando naquela noite, tem foto e vídeo que comprova isso. Tinha também DNA do Nicolas embaixo da unha do Henrique. E quando a gente encontrou o Nicolas, os arranhões no ombro e no pescoço dele indicavam que ali tinha tido um combate direto. Ele foi a última pessoa a ver o Henrique. Era bastante óbvio. Um namoro problemático que acabou em tragédia. Simples, não tinha segredo. O
o Nicolas matou o Henrique. Eu fiquei devastada. O Nicolas era meu amigo também. E eu apresentei os dois. E se fui eu que fiz essa ponte, então qual que é a minha? A minha parcela de culpa nessa tragédia toda. Era o que fazia sentido. O relacionamento deles era terrível. O Nicolas era tóxico. Eles viviam brigando. Era de se imaginar que ia terminar assim, né? Eu adorava o Henrique. Ele era um amor de menino. Apesar de todas as brigas, eles se amavam muito. Ele nem teve tempo de lidar com o luto, com todas essas acusações contra ele. Eu só quero justiça para o meu filho. Desde a morte do Henry, eu encontrei amparo no Samuel. O luto permitiu que a gente se aproximasse e se curasse juntos. Mas ainda dói saber que a gente planejou um futuro que ele não vai ter. Que ele não vai estar nos melhores momentos da minha vida como eu achei que ele estaria. E dói mais ainda saber da traição. Saber que alguém que o Henry confiava tanto e que tirou ele da gente. Mas no final eu acho que a gente nunca vai conhecer ninguém verdadeiramente, né? Às vezes, eu não consigo acreditar no que aconteceu. Que ele não tá mais aqui comigo. Você ainda era apaixonado por ele. Eu ainda sou apaixonado por ele. Eu acho que eu sempre vou ser. Não é fácil perder uma pessoa assim de repente. O sentimento não some assim. Mas, e eu pergunto apenas para confirmar, vocês já não estavam mais juntos havia mais de um ano, certo? Tinha algum tempo, sim. Mas eu só... Eu queria ele de volta. Eu não consegui ser o suficiente para ele durante o nosso namoro. E o Henry sempre teve muita dificuldade em perdoar. Eu gostava disso nele. Fazia eu me esforçar ainda mais para ser digno do seu perdão, digno dele. Eu tentei ser, mas ele... Mas eu não quis. Desculpa. Esse assunto ainda mexe muito comigo. O Nicolas devia estar muito puto pra ter feito o que ele fez com aquela pedra. Pedra? Que pedra? Do que você está falando, Samuel? Que pedra? Da onde surgiu isso agora?